Olá, boa tarde. Depois de 4 programas itinerantes na Esplanada, no museu, 2 programas na praça, nós voltamos para o estúdio aqui da Web TV, no prédio da Campanha dos Romeiros. E nós iniciamos essa tarde prestando nossa homenagem aos professores, os educadores que ao longo da vida vêm educando gerações. E para conversar, prestar essa homenagem, nós convidamos hoje alguns professores da rede municipal de ensino. Para começar o nosso programa Contando o Caso, eu conto aqui, portanto, com a presença de 3 professoras. Professora, a senhora poderia se apresentar, dizer o nome, quanto tempo trabalha na rede municipal de saúde, de educação? Amélia Ribeiro, eu já trabalho na rede de educação há 18 anos. E a senhora? Albertina de Oliveira Silva, eu trabalho desde 2005. A senhora? Rosângela Almeida, eu trabalho na rede municipal de ensino há 12 anos. O nosso programa é um programa de bate-papo, né? A gente vai conversando. Agora eu queria saber assim, como é que vocês se sentem, né? Como professora, como educadoras, formando opinião, formando gerações, formando pessoas. Como é que a senhora se sente? Olha, é um prazer enorme ser educadora, porque hoje em dia é muito complicado a gente estar nessa área. É difícil, árduo, mas compensador, porque principalmente é uma dádiva divina nós podermos educar educando. E a senhora, professora Albertina? Bom, é uma responsabilidade muito grande a de formar um cidadão, porque na escola a criança chega nessa fase que está formando a sua personalidade mesmo. Então o professor ele tem que ter muito cuidado, porque todo aquele zelo que ele vai ter, aquilo que ele vai transmitir, né? Não só com os conteúdos programáticos do currículo, mas também com o que ele passa assim, de cidadania, do ser social, tudo aquilo ali vai marcar para a vida da criança. Então, o professor, hoje, ele tem uma responsabilidade além da escola, porque ele está formando não só ali com aquele conteúdo programático, mas ele está formando, preparando o cidadão para o mundo, né? Então, eu trabalho numa escola que a gente tenta fazer um resgate muito grande dessas crianças para ver se se evita, né, que elas vão para outros caminhos ruins. Então, a gente procura incentivar o esporte, a cultura e tudo. Então, eu acredito que o professor, hoje, ele cumpre essa tarefa de transformar a criança, de cuidar dela, de zelar e preparar para o mundo. E a senhora, professora, sua ideia a respeito do seu trabalho como educadora? É uma tarefa bonita ser educador, porque hoje é difícil, porque o professor, ele hoje é pai, psicólogo, educador, e a maioria das vezes estão jogando os pais e toda a responsabilidade na escola. E eu me sinto realizada em ser educador, porque eu acho que quando a gente vem aqui, Deus lhe dá uma missão. E a minha foi de ser educadora. E eu procuro fazer da melhor forma possível. E ser educador é muito gratificante. E interessante que o papel que vocês exercem, ele é de fundamental importância. Eu encontrei essa plaquinha, essa mensagem no Face, né? Eu fiz questão de extrair e trazer para cá. Então diz, professor, o único profissional que forma todos os profissionais. Parabéns, professores, pelo seu dia, né? É o único profissional que forma todos os outros. E muitas vezes não é tão reconhecido como deveria, né? Como? Não existe um médico, um advogado que não tenha passado por nós, pelo ensino básico. Exato. Todas as profissões, as mais altas, qualquer uma delas, todas elas passaram pela escola. E os professores foram responsáveis para formar essas pessoas. É gratificante quando, como eu já tenho 20 anos de magistério,
E já tenho alunos já formando, professores já fazendo medicina. E o senhor não sabe como é triste quando a gente vê um aluno que foi para o caminho errado. Como dói. É mesmo que você vê um filho naquele erro. Aí você, meu Deus, será que eu não... Por que eu não pude transformar essa criança? Mas também os professores fazem aquilo que podem, né? Que estão ao seu alcance. Os professores são um contributo. Também depende da família, depende da sociedade, depende dos meios sociais, né? Tem todo um conjunto de fatores que ajudam ou não os educandos. Mas para a gente continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós agora vamos passar para um assunto mais amplo. No sentido, é o mesmo assunto, mas de modo mais amplo. Como vocês veem a educação no Brasil? Antes de chegar aqui em Bom Jesus da Lapa, né? Vamos primeiro visitar a educação no Brasil. Qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto, desse tema, né? Como veio, como está a situação da educação no Brasil, na opinião das senhoras? Bom, na minha opinião, a nossa educação hoje, ela já deu um salto muito grande, né? Estamos ainda engatinhando. Convenhamos que a gente tem várias dificuldades, porém, o governo federal, juntamente com o governo municipal e estadual, eles estão investindo muito em educação, né? Nós estamos agora voltando para o nosso município com a educação integral, né, que é o Mais Educação, que foi implantado já na maioria das escolas municipais e creio também nas estaduais também. Nós já estamos com essa participação do Mais Educação. Isso é um salto, não é? As dificuldades existem, os desafios também estão aí para nós professores, né? Como sempre, nós estamos sempre sendo desafiadas, né? E o desafio é interessantíssimo, porque hoje, digamos que de 10 anos para cá, a educação mudou muito, foi um grande salto. Sim. Precisamos melhorar muito, mas eu creio que, assim, o Brasil, pelo menos, medicina é um dos cursos melhores, né, do mundo. Eu acho, se eu não me engano, está entre o 8º ou 7º país do curso de medicina de graduação, um dos melhores do mundo. E aí vai engenharia. E assim, nós precisamos melhorar ainda, nos conscientizarmos de que a nossa educação, nada mais, nada menos, depende de nós, né? Os professores de ensino básico. E essa base que agora que o governo federal está fazendo valer a pena e investindo na educação básica brasileira. Que é fundamental. Que é a fundamental, né? Que é o Fundamental 1 e o 2. E a senhora, na sua opinião, professora? Como é que está a educação no Brasil? Bom, no Brasil eu ainda acho que precisa avançar bastante. Porque quando a gente faz comparação com outros países, a gente vê que o Brasil ainda está bem atrasado em relação aos outros, né? A educação integral, igual ela coloca, que o Brasil está começando a engatinhar agora nesse processo, os outros países já é comum. Entendeu? Então, nos outros países, as crianças já passam maior tempo, um período na escola, ou seja, com atividades culturais, esportivas. E no Brasil demorou um pouco, né? E, com certeza, no Brasil veio ter um avanço depois da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, que ela veio garantir, né, uma educação básica para as crianças. E só há pouco tempo, não recordo aqui a data, o período certo, que veio garantir ainda mais na lei a educação infantil. Porque antes o país ele só se responsabilizava pelo ensino fundamental, que era a partir dos 7 anos. Então, como se a criança já tinha obrigação de entrar na escola alfabetizada, né? Não tinha essa responsabilidade. Quem é que alfabetizar essas crianças? E a alfabetização,
a colega está ali, é de uma escola de educação infantil, ela sabe que é a fase mais importante da criança, né? A personalidade da criança ela é formada até os 5 anos. Assim também é nessa idade que a criança ela tem que receber todos os aparatos assim, da educação. Para saber ler, para saber escrever e tudo, tem que ter essa formação. Então o Brasil demorou muito, enquanto os outros países já faziam isso, o Brasil começou a fazer agora. Depois da LDB de 96, os PCNs, e agora, principalmente agora a partir de 2000, que o Brasil começou a investir, porque não se faz educação sem investimento. Claro. Né? Porque é muito fácil falar, o professor tem que dar uma boa aula, queremos um professor de qualidade, só que sem recurso, que qualidade vai ter no ensino? Que qualidade vai ter na educação? Então, nada se faz sem recurso. Você quer fazer uma obra na sua casa, você tem que ter o recurso para pagar o melhor pedreiro, para comprar o melhor material. Dessa mesma forma, a educação. Se quer uma educação de qualidade no país, tem que haver investimento. Tem que ter investimento. E, professora, a sua opinião a respeito da educação no Brasil? A educação no Brasil ela tem que mudar muito, padre. Principalmente a de Bom Jesus da Lapa. Eu sou educadora alfabetizadora há 18 anos. Pela graça de Deus, eu fui o primeiro professor a educar uma criança na idade de 6 anos em uma creche. Quando eu fui para a creche, as crianças só faziam brincar, de 6 anos. Está ali minha amiga Rosária, que é testemunha. E quando eu cheguei, me deram uma sala de 6 anos. E eu achei aquilo um absurdo, porque um pai que tinha condição de pagar uma escola particular, o filho era alfabetizado. E aquelas crianças não. Aí eu fui até a secretária, na época era Lia Rocha, e pedi permissão que eu me desse a permissão de alfabetizar aquelas crianças. E aquelas crianças foram a primeira turma a ser alfabetizada. No ano seguinte, minhas colegas já seguiram o exemplo, já começando a preparar as crianças desde os 3 anos, para chegar para mim com 6 anos alfabetizado. E assim foi lançada a alfabetização no município de Bom Jesus da Lapa. Eu orgulho por isso. E venho lutando, naquela época a gente não tinha material, como sempre. E eu acredito que a educação de Bom Jesus da Lapa, ela precisa passar por uma transformação muito grande. Nossos alunos eles estão chegando no 5º ano sem saber ler, a maioria. E esses dias eu estava conversando com o prefeito, que ele é muito preocupado com a educação de Bom Jesus da Lapa. Sim, mas sobre a educação em Bom Jesus da Lapa, a gente vai falar no segundo momento, né? Por enquanto seria a questão de educação geral, né? A visão de educação no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar diretamente sobre Bom Jesus da Lapa. No Brasil também precisa, padre, passar por uma grande transformação, porque fala-se muito em construtivismo e não joga uma metodologia. Então, um município, um estado pega de um jeito, outro de outro jeito. Eles vêm com alguma coisa que deu certo em outro país, mas que talvez não dê no Brasil. Não vê a realidade. A realidade agora mesmo é os nossos livros. A maioria deles ficam no arquivo porque não é compatível ao nível dos nossos alunos. Então, é isso que eu estava falando, que é a preocupação do prefeito agora. Posso falar agora? Pode. A preocupação do prefeito, que ele é muito preocupado com essa mudança, e ele sempre questiona e perguntar o que precisa. E eu sempre digo dessa questão dos alunos estar chegando no 5º ano, tem alunos sem saber nenhum alfabeto. Então é duro, a nossa realidade é dura e nós temos que enfrentar. E muita da culpa só é jogada no professor. O coitado do professor é que leva toda a culpa. Mas nós temos que mudar a metodologia, nós temos que mudar essa prática de ensino. E também o professor não tem um recurso. O recurso que era dado a nós antes era só o giz e o aluno. E agora, há 20 anos atrás, foi prometido um plano de carreira. E a primeira ação do prefeito agora foi fazer o nosso plano de carreira, valorizando o professor para que ele se sinta valorizado e crie mais ânimo para trabalhar. Sim, daqui a pouco eu vou perguntar também sobre o plano de carreira, né? Nós agora vamos agora vem a metodologia. Sim. E nós vamos ter livros, o prefeito já está preparando a equipe que prepara os professores da Casinha Feliz,
da Promove, das escolas particulares, para que prepare também o professor do município de Bom Jesus da Lapa. É interessante isso. Vamos conversar daqui a pouco. Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso programa Contando o Caso, hoje, dia 15 de outubro, prestando nossa homenagem aos professores. E aqui nós estamos conversando com algumas professoras da Rede Municipal de Educação. Voltaremos já já. Música para comemorar. Foi assim que os alunos do CIEC da Casinha Feliz homenagearam seus professores. Todos nós precisamos de uma boa educação para sermos alguém na vida futuramente, e o professor é a base para isso tudo. A gente precisa dos nossos professores, porque sem eles nada seria o que vamos ser futuramente. Então, os professores são simplesmente como se fossem nossos segundos pais. Ensinam coisas maravilhosas para a gente, para quando num futuro maior, a gente, eles vão precisar da gente, gente, ali meu aluno cresceu na vida, um médico, um advogado. Então, os professores são maravilhosos, então não tem palavra para descrever um professor. Sinto-me extremamente homenageada, né? Por cumprir o meu ofício, a minha missão, a minha profissão, né? Por que não dizer profissão? Pois ser professor é muito mais do que ser um missionário. Ao longo da história da educação, o professor sempre foi considerado missionário, mas eu acho que ele vai muito mais além. Precisamos lançar esse olhar, não é? Extrapolar os limites da missão e vê-lo como um técnico, um profissional especializado, que a vida inteira se entrega à busca do conhecimento, aos estudos. Então, ser professor é muito mais. É o alicerce de todas as profissões, e todo professor apaixonado deve reconhecer isso. Os alunos da escola Casinha Feliz estão comemorando o Dia dos Professores com muita festa, muita música e homenagem. Enquanto isso, na sala da professora Fabrícia e da professora Jurema, o clima era de festa e de alegria. Para homenagear as professoras, as alunas da 4ª série recitaram poemas e declarações. A nossa evolução começa na escola, e se você ajudar, podemos melhorar. Venha também ensinar, seja um professor. Obrigada, professor, por me oferecer alegria. Agora, curta meu merecido dia. Feliz Dia dos Professores. Tá, Deus, todo mundo é perfeito, assim como vocês duas são perfeitas. Obrigado, vocês são as melhores professoras do mundo. Eu amo vocês. Hoje é um dia especial, como todos nós já sabemos, né? É o dia 15 de outubro, Dia do Professor. E eu costumo dizer, todos podem tudo naquele que nos fortalece. É o apóstolo Paulo que diz lá na carta aos Filipenses 4:13. Eu estou hoje muito feliz, muito agradecida a Deus por essa profissão, por este dom que Ele tem me dado, que é o dom de ensinar. Nosso orgulho vem sempre daqueles que nos estimulam a caminhar para a frente. Nossos alunos, todo mundo. Estamos aqui de volta com o nosso programa Contando o Caso. O programa Contando o Caso de hoje presta sua homenagem aos professores. Os professores são os educadores, aqueles que formam opinião. E veja só o que diz esse cartaz. Professor, o único profissional que forma todos os profissionais. Por isso, parabéns, professores, pelo seu dia. E é interessante que o Dia dos Professores foi uma lei sancionada por Dom Pedro I no ano de 1827, para que os professores tivessem um dia de descanso. E agora nós estamos conversando com algumas professoras aqui da Rede Municipal de Educação, e agora queremos conversar com elas a respeito da como vai a educação, né, em Bom Jesus da Lapa, já que vocês trabalham diretamente com as crianças daqui da cidade, com a Secretaria de Educação daqui da cidade, com o pessoal daqui da cidade. Como é que vai a educação em Bom Jesus da Lapa, professora? A educação de Bom Jesus da Lapa, graças a Deus, ela está passando por uma transformação.
Antes nós, educadores, trabalhávamos com medo, que existiam as perseguições políticas, a ditadura. E hoje temos um prefeito que é democrata e também um secretário que que usa a democracia. E o professor está se sentindo mais liberdade de trabalhar e de se expressar, porque antes ele tinha medo. E graças a Deus a educação ela está transformando e está mudando. O professor está mais agora com plano de carreira, ele está se dedicando, ele está se sentindo mais livre, que antes ele trabalhava com medo. E pode ele não conciliar medo e educação? Não pode, justamente isso pelo fato de que existia muitas perseguições políticas. E hoje, graças a Deus, a gente não está vendo mais isso. E o professor, ele trabalhava com medo. Então, eu acho que quando você trabalha com medo, você não pode produzir. Sim. E agora não. Ele tem liberdade de expressar. Euris é um prefeito que ele não perseguiu ninguém. E Homero também é um secretário que nos dá todo o apoio e toda a confiança. Nos deixa livre para fazer o nosso trabalho. E a senhora professora, sua opinião, como é que vai a educação em Bom Jesus da Lapa? Bom, a educação aqui eu vou pegar a partir de quando eu tenho conhecimento, que minha mãe já foi professora. Na época ela era professora leiga, nos anos de 1990, por aí. E a maioria dos professores do município também eram professores leigos. Então, hoje, há uma mudança nisso, né? Com a vinda da faculdade, da Universidade do Estado da Bahia para cá, a UNEB, e de outras universidades à distância, né, de ensino EAD. Então, transformou. Hoje, a maioria do município, os professores já têm um nível superior, né? Então, isso, de uma certa forma, faz uma transformação na educação do município. Se a gente for pegar assim como referência a educação dos anos 90 e a educação hoje, 2013, a gente vai ver que houve um grande avanço, né? Não é o que todo mundo deseja para a educação de Bom Jesus da Lapa, mas que já melhorou bastante, melhorou. Agora, cabe algumas transformações que dependem do Poder Executivo, né? O plano de carreira. O município era um município que estava em atraso, né? Era retardatário nisso, não tinha um plano de carreira, né? Ontem o prefeito assinou o plano de carreira. Então, cabe agora aos profissionais, é como se fosse um porto seguro para os profissionais. Que antes a gente não tinha assim, nem que se apegar, né? Era solto. Então, agora a gente tem um plano de carreira ali que rege o Estatuto do Magistério. É uma garantia para a gente. Então, isso já é uma melhora, já é um incentivo para os profissionais. E quanto aos alunos, eu digo o seguinte, que nesse mesmo período, a partir desse momento que eu estou falando, de 1990, que é quando minha mãe dava aula, eu lembro que ela mora na zona rural, e antes as cadeiras eram tábuas assim, colocava em cima de latas, daquelas latas de tinta, não sei, e ali eram as mesas, as cadeiras, e não tinham mesas, escreviam com os caderninhos no colo, né? Então, hoje, em todo o município, a maioria das comunidades já tem uma escola, né? Já tem salas de aulas amplas, já tem carteiras confortáveis, já tem uma televisão, muitas escolas já têm o computador, já tem laboratórios de informática. Então, houve um avanço, né? Mas ainda precisa melhorar mais, e a gente está trabalhando para isso. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai olhar esse período agora como um período passado que houve melhoras ainda mais para a educação do nosso município. E o interessante é que vocês contribuem para essa mudança, né? Contribui e colabora para essa mudança de qualidade. Isso, e hoje o município, ele é mesclado, né? Tem gente de várias idades, tem experiência de professoras com mais de 20 anos, tem a minha, no caso que somos diretoras, né? Então você vê, tem uma pessoa com experiência com mais de 20 anos, tem outra com um pouco mais de 5. Então a gente tem visões diferentes, eu acho que isso reforça e, vamos dizer assim, contribui ainda mais para a melhoria da educação. Porque só o pensamento novo, ele não se enraifica, né? Não é uma coisa firme. Mas com essa experiência também, eu acho que juntos a gente consegue fazer uma melhoria bem grande aqui no município. E a professora aí, sua opinião a respeito da educação em Bom Jesus da Lapa?
Como eu vinha dizendo, né, pegando até a deixa dela, gente pegando de 10 anos para cá, quando eu falei que a educação está evoluindo e que nós estamos engatinhando e que nós já demos um grande salto, foi respondido agora, né? Há 10 anos atrás, quando que eu entrei no município, 10, 12 anos atrás, nós tínhamos todas as dificuldades possíveis. Não existiam investimentos como existe hoje. Quer dizer que o governo, ele está investindo, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele está investindo na educação. Então, assim, hoje essa mudança ela foi paulatinamente, mas assim, agora chegou a hora, chegou a nossa vez. Então, assim, é agora que a gente está fazendo acontecer. Nós tínhamos mais dificuldades. E hoje, como a cara colega falou aí, né, que nós temos um prefeito, né, democrático, um secretário também que usa da democracia, e a gente tem esse respaldo, né, essa liberdade de poder falar, de poder fazer valer os nossos direitos. Nós temos o quê? 20 anos tentando, né, sancionar o nosso plano de carreira. E ontem foi o nosso presente, né? Foi feita uma comissão, foi escolhido entre nós, professores do município, escolhemos uma comissão de professores para, juntamente com o prefeito e o secretário de educação, discutir, analisar, colocar emendas, tirar emendas, ver o que era bom, o que era ruim. E aí chegamos à reta final. Então, assim... Então, isso foi sancionado ontem? Foi sancionado ontem. Então, já que a senhora está falando a respeito da lei sancionada ontem, do plano de carreira, vamos explicar para os nossos internautas o que é que muda com a lei de plano de carreira na vida de vocês, profissionais de educação. Muda a segurança, né? Quem está vindo agora, que vai prestar concurso, ele vai ter segurança, ele vai saber valer os seus direitos e os seus deveres também, porque no plano de carreira não é só os direitos, temos os deveres também. Então, ele vai conhecer, saber, né, e vai usufruir de todos os direitos que ele tem que vai ser a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Então, assim, nós vamos ter a nossa segurança para aposentadoria, que nós não tínhamos. Quem é professor 40 horas, ele vai ser assegurado em suas 40 horas. Nós recebíamos só por 20 horas, trabalhávamos 40, mas os adicionais em cima do que a gente ganhava era em cima das 20 horas e não em cima das 40. Hoje, quem é professor no município 40 horas, ele vai ser assegurado de todos os seus adicionais, vão ser em cima das 40 horas. Então, isso foi uma vitória. É uma vitória dos professores. De 20 anos que a gente vem lutando, todos os nossos gestores passados, foi passado para eles, mas nenhum teve a ousadia, né, e o comprometimento que o nosso secretário José Homero de Jesus, que também luta há muitos anos, que na época ele é professor, ele é um guerreiro que vem aí, batalhou, e nós hoje, né, acima de tudo, graças a Deus, né, e a esse dinamismo, tanto do nosso prefeito, né, o prefeito Eudes Ribeiro, como também o nosso secretário de Educação, que colocaram assim como primeiro plano, né, sancionar o plano de carreira. Então vocês, no dia dos professores hoje, ganharam um presente ontem. Com certeza, e que presente, né? Também, padre, era uma preocupação do prefeito, porque nós temos um nível superior e ganhávamos como um funcionário qualquer, só o salário mínimo. E isso estava nos perdendo até o estímulo de voltar a estudar, de investir em nossos estudos, porque quando a gente olhava um colega que tinha só o magistério, ganhavam até mais do que a gente que tinha um nível superior.
E graças a Deus, com a valorização do magistério agora, a valorização do professor, e o plano de carreira, ele vem regido, como disse a colega, de deveres, obrigações, não é só as vantagens, está vindo também com os deveres e as obrigações. Então, era a grande preocupação do prefeito, era fazer logo esse plano de carreira, porque ele acha que quando o funcionário é valorizado, ele aumenta a autoestima. Uma das coisas que ele procurou primeiro foi tratar todos por igual e depois valorizar pelo trabalho. E agora ele vai nos preparar para uma educação de qualidade. E eu acredito que daqui 3, 4 anos, o Jesus da Lapa vai sair sim do índice que está no último lugar, né, de Bom Jesus da Lapa, da Bahia, né, do IDEB. Isso para a gente é triste em saber que Bom Jesus da Lapa faz parte no IDEB do índice de analfabetismo. E também, padre, para aproveitar e continuando o que ela vinha falando, a nossa formação, né? Nós não tínhamos oportunidade de fazermos formação. Hoje nós temos formação, nós temos graduações, quer dizer, a cidade também vieram as universidades, as EADs, e dando assim oportunidade para nós professores termos, né, darmos continuidade à nossa formação, porque o professor, ele é um eterno aprendiz, né? O professor, ele tem que estar se capacitando sempre. Hoje a gente estuda, pelo menos eu estudo 24 horas. Nós estamos aqui, nós estamos estudando, né? E aprendendo. E quando dorme e sonha, está estudando Está também. estudando também. Então a gente é 24 horas. Querido Romeiro e Romeira do Bom Jesus da Lapa, minha saudação carinhosa e especial a cada um de vocês. Quero convidá-los a participar da campanha dos Romeiros. Você pode se cadastrar no nosso site www.bomjesusdalapa.org.br ou pelo telefone 77-3481-2883. Sua participação na campanha dos Romeiros vai nos ajudando a poder servi-lo melhor, como por exemplo neste auditório João Paulo II, que está à disposição de todos os romeiros e para a animação das nossas romarias. Nós estamos chegando quase que no final do nosso programa, mas como é dia do professor, que gostaria assim que vocês prestassem alguma homenagem a alguns professores que vocês conheceram, que foram responsáveis pela educação de vocês ou da cidade, né? Esteja ele aqui entre nós ou já na eternidade, mas que cada um de vocês pudesse lembrar alguns nomes. Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui e de ser educadora. Eu gostaria hoje de homenagear, eu acho que tantas professora Ivonildes, né, a nossa querida Ivoninha, professora Altair, que maravilhosa, aprendi muito com ela, trabalhei com ela, professora Toinha. Então, assim, são tantos professores, né? E nós temos aqui os professores, né, que deixaram, né, as raízes, e a gente continua, porque a gente aprendeu também com eles, né? Eu não sou lapense, sou lapense de coração, né? Eu amo minha cidade, já me sinto lapense, sou paraibana, mas Bom Jesus da Lapa me ensinou a ser educadora. Então, hoje eu parabenizo a todos e todas as professoras e professores de Bom Jesus da Lapa. Você, professora? As considerações finais, as homenagens aos professores. Bom, primeiro agradecer a Deus, né? A minha família e principalmente eu vou agradecer em nome de todas a professora Antônia Morim Fraga, a professora Toinha, né? Também foi minha professora também de magistério.
ao Colégio São Vicente, que foi o colégio ao qual me formei, fiz o magistério. E também agradecer a todas as professoras que trabalham comigo lá na Escola Municipal Salinas, que são minhas colegas de trabalho, e a todas as professoras do município e de todo o país, e a todas as professoras e professores que não estão em salas de aula, mas que de alguma forma passam algum ensinamento e que aprendem também com os outros. E agradecer o convite, padre. Tá certo. E a professora? Padre, agradecer primeiro o grande mestre Jesus, que foi o mestre do mestre, e a todos os professores que fizeram a diferença em Bom Jesus da Lapa, principalmente aqueles que estão em nosso meio e aqueles que já foram para o Pai, principalmente Voninha, que foi minha professora, Altair, Toinha, a minha grande amiga Marilac e todas as outras que já partiram, que cumpriram a missão. E quero agradecer também a minha equipe gestora lá da Educação Magia do Saber, porque eu não tenho, padre, só professores. Desde o porteiro até a merendeira são gestores comigo. E hoje nós temos um bom trabalho porque somos todos gestores. Então nós agradecemos também a presença de vocês aqui no nosso programa, Contando o Caso, aos nossos internautas. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, prestando homenagem a vocês, né? Como todos os professores, né? Que o professor é o único profissional que forma todos os profissionais. E vocês estão de parabéns pelo exercício da profissão. E gostaria de homenageá-las também, entregando para cada um de vocês essa oração, ou bênção do Bom Jesus, né? Para que o Bom Jesus possa abençoar a vida profissional e familiar de vocês nesse processo de formar pessoas, né? E formar consciência. E ele, como mestre do mestre, é ele quem vai ensinar a vocês a metodologia certa para chegar até o coração e a consciência dos seus educandos. Nós ficamos por aqui. O nosso muito obrigado à nossa equipe, né, de produção da Web TV, a você, meu irmão, minha irmã internauta, que participa conosco toda terça-feira deste programa, e as professoras convidadas, né, que vieram aqui falar conosco, aquela outra que ficou com vergonha lá atrás, né, a Maria do Rosário, mas também que está aqui, ao Adson, que fez o convite para que vocês viessem, né? O professor Homero já passou aqui meses atrás, também falando a respeito da educação aqui na cidade. Então, vocês estão de parabéns. E aos outros professores e professoras que estão por aí, o nosso muito obrigado, porque vocês assumiram, se comprometeram com esse desafio de formar gente. E não meçam esforço, nem se sintam acuados, nem amedrontados para continuar com essa missão. A todos o nosso muito obrigado, estão de parabéns. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.